Quando foi a última vez que você acordou realmente animado para viver? Não para trabalhar, não para resolver problemas, não para pagar boletos, mas para viver. Pense por alguns segundos. Talvez a resposta tenha sido há muito tempo. Talvez você nem lembre mais. Porque existe uma armadilha silenciosa que prende milhões de pessoas. Uma armadilha tão comum que parece normal. Você acorda, trabalha, paga contas, resolve problemas, dorme e repete tudo outra vez. Semana após semana, ano após ano. Até que um dia surge uma pergunta desconfortável. Eu estou vivendo ou apenas sobrevivendo? Hoje nós vamos encarar essa pergunta. E talvez a resposta mude a forma como você enxerga sua vida para sempre. A maioria das pessoas não percebe o momento exato em que para de viver. Porque isso não acontece de uma vez. Acontece lentamente. Primeiro você adia um sonho. Depois adia outro. Mais tarde deixa de fazer algo que ama. Depois começa a aceitar uma rotina que não gosta. E aos poucos, sobreviver vira prioridade. Você passa a medir a vida em boletos pagos, finais de semana, férias ocasionais, dias de pagamento. Não existe construção, não existe expansão, não existe significado. Existe apenas manutenção. Você não está criando uma vida, está apenas tentando impedir que ela desmorone. E isso é emocionalmente devastador. Existe um preço que ninguém coloca nas planilhas financeiras. O preço emocional. A conta invisível. Aquela que você paga com energia, entusiasmo, criatividade, esperança. Quando a vida se resume apenas a obrigações, algo dentro de você começa a desaparecer. Você continua funcionando, mas já não sente a mesma alegria. Continua produzindo, mas não sente realização. Continua existindo, mas não sente que está vivendo. E isso gera um vazio difícil de explicar. Porque o ser humano não nasceu apenas para sobreviver. Nasceu para criar, explorar, aprender, construir, sonhar. Quando essas partes desaparecem, a alma começa a cobrar a conta. Existe algo curioso sobre o mundo moderno. Ele recompensa produtividade, mas raramente ensina significado. Você aprende como trabalhar, como consumir, como obedecer horários. Mas quase ninguém ensina como encontrar propósito, como construir liberdade, como viver intencionalmente. Então, a maioria entra em um ciclo. Trabalha para pagar contas. Paga contas para continuar trabalhando. E continua trabalhando para pagar novas contas. É um circuito fechado, uma esteira infinita. E o problema não é trabalhar. O problema é nunca sair da esteira. Nunca construir algo que aproxime você da liberdade. Nunca transformar esforço em patrimônio. Nunca transformar tempo em autonomia. Talvez a parte mais dolorosa dessa história aconteça muitos anos depois. Você olha para trás e percebe que o tempo passou rápido demais. A juventude passou, as oportunidades passaram, os sonhos ficaram menores, as responsabilidades aumentaram. E surge uma sensação difícil de ignorar. A sensação de que você esteve ocupado o tempo inteiro, mas não necessariamente vivendo. Porque estar ocupado não significa estar presente. Não significa estar crescendo. Não significa estar construindo algo importante. E quando essa percepção chega, ela costuma vir acompanhada de uma pergunta cruel. Se eu continuar exatamente assim, como será minha vida daqui a 10 anos? Existir é automático. Viver exige consciência. Existir é reagir. Viver é escolher. Existir é apenas cumprir obrigações. Viver é construir significado. Pessoas que realmente vivem não possuem vidas perfeitas. Elas possuem direção. Sabem por que acordam. Sabem o que estão construindo. Sabem o que valorizam. E mesmo quando enfrentam dificuldades,
continuam avançando. Porque existe propósito, e propósito transforma esforço em significado. O mesmo trabalho, a mesma rotina, o mesmo dia, pode ter um peso completamente diferente quando existe uma visão maior guiando tudo. A boa notícia é que você não precisa abandonar tudo para recuperar sua vida, mas precisa recuperar sua consciência. Primeiro, pare de viver apenas reagindo. Comece a fazer escolhas deliberadas. Segundo, pergunte-se regularmente: o que estou construindo? Terceiro, invista em algo além das contas. Invista em conhecimento, habilidades, projetos, experiências, crescimento pessoal. Quarto, proteja seu tempo, porque aquilo que recebe sua atenção constrói seu futuro. E quinto, nunca permita que sobrevivência se transforme em identidade. Você é muito maior do que suas contas, muito maior do que sua rotina, muito maior do que seus problemas atuais. Talvez você não precise mudar de cidade. Talvez não precise trocar de emprego amanhã. Talvez não precise revolucionar sua vida inteira. Mas precisa acordar. Precisa perceber que o tempo continua passando. E que cada dia é uma oportunidade de construir algo maior. Porque ninguém acorda aos 80 anos desejando ter pago mais boletos. Mas muitas pessoas chegam lá, desejando ter vivido mais, amado mais, tentado mais, criado mais, sonhado mais. E principalmente, ousado mais. No final da vida, ninguém será lembrado pela quantidade de contas que pagou, mas pela forma como viveu, pelas experiências que construiu, pelas pessoas que impactou, pela coragem que teve. E talvez a pergunta mais importante não seja quanto dinheiro você ganhou, mas sim, o que você fez com o tempo que recebeu. Porque viver é muito mais do que sobreviver. E sua história merece ser maior do que uma sequência de boletos pagos. Se esse vídeo tocou você, inscreva-se agora no canal Dinheiro Invisível. Aqui você vai aprender dinheiro, mentalidade, propósito, liberdade e como construir uma vida que vale a pena ser vivida. Comente aqui embaixo. Você sente que está vivendo ou apenas pagando contas? E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Porque a vida passa rápido demais para ser vivida apenas no modo sobrevivência.